Ontem eu fui um dos quase 34 mil torcedores que estiveram no estádio Beira-Rio nessa partida entre Inter e Fluminense. E foi uma das vezes que eu saí mais envergonhado do estádio. E eu sei que pode parecer até meio exagerado para alguns torcedores, ou algo muito quer se aproveitar da derrota, mas não foi isso. Porque se fosse uma derrota que o Inter realmente correu os 90 minutos, mas acontece, a bola não entra, como eu falei, por exemplo, em partidas recentes que o Inter perdeu muitos gols, tudo bem, eu sairia chateado, mas acontece. Só que ontem eu realmente saí envergonhado com o que eu vi. E eu não vou entrar nesse vitimismo, nessa ladainha que estão querendo pintar em relação ao técnico Roger Machado. Isso porque depois do jogo eu vi alguns comentários e li muitos comentários de torcedores colorados, basicamente eximindo o Roger de culpa, dizendo que a culpa é da falta de reforços. Porra, aí vocês querem subestimar minha inteligência. É óbvio que o Inter precisa contratar e tá muito devagar no mercado. E eu já falei sobre isso por aqui mais de uma vez, que isso me preocupava. Só que mesmo sem reforço nenhum, não há justificativa pro Inter passar 50 minutos de todo o segundo tempo, estando atrás, 50 contando com os acréscimos, sem dar um chute a gol. Podia não ter nem os jogadores que tem hoje aqui, eu não tô nem falando de reforços. Não tem justificativa. Isso é falta de postura e principalmente falta de organização. O Inter, principalmente no segundo tempo ontem, simplesmente não funcionou coletivamente. Era uma bagunça em campo. O Roger entupiu o time de atacantes, mandou o time pra cima de maneira até desesperada, mas não tinha um mínimo de organização. Tinha um monte de cara do meio pra frente, mas não sabia o que fazer com a bola. Era cada um por si. O coletivo não funcionou. E quando o coletivo não funciona, a culpa é do treinador, é de quem comanda. Seja o Roger, seja o Kudê, seja o Medina, seja o Zago lá atrás, seja o raio que o parta. Eu sou um grande defensor do Roger e quem me acompanha sabe. Inclusive, há pouco tempo eu fiz um vídeo dizendo que o ano do Inter até aqui estava sendo excelente, porque apesar de não estar tendo um grande futebol, estava conquistando as metas. Ganhou o Campeonato Gaúcho, se classificou na Copa do Brasil, na Copa Libertadores, estava longe da zona de rebaixamento, os resultados estavam vindo apesar das atuações abaixo. Só que ontem, além de o resultado não vir, o Inter não jogou absolutamente nada. O Inter jogou bem, os primeiros 20 minutos. Somente isso. De resto, foi uma desorganização, uma falta de postura, uma apatia. E quando, por exemplo, o Borré vai mal, quando, por exemplo, o Alan Patrick vai mal, o Victor Gabriel vai mal, são individualidades. Pode acontecer, o jogador pode estar num dia ruim. Mas quando os 11 dentro de campo vão mal, quando nada funciona, aí o problema é de quem comanda. Aí o problema é de quem não montou bem o time. E foi o que aconteceu. E eu não tô aqui dizendo que o Roger tem que ser demitido, tem que mandar embora agora pra ver se traz outro e tenta reverter no Rio. Não vou ser eu que vou fazer esse papel de pedir demissão de treinador por aqui. Mas vou ser eu a fazer esse papel de usar meu espaço pra cobrar o treinador. E tá na hora do Roger começar a ser cobrado. Os mesmos colegas de imprensa, que eu falo dos que tem microfone na frente, que metiam pau de dia a dia no Kudê, por exemplo, porque o Inter estava jogando abaixo, hoje justificam com falta de reforços, justificam que os jogadores estão mal e tiram a responsabilidade do treinador. Não, peraí, as coisas não são assim. O Roger é da aldeia, a gente sabe que conta com uma paciência maior, mas precisa ser cobrado. E o Inter vem jogando pouco, não é de hoje. Ontem, essa derrota vexatória do Internacional no estádio Beira-Rio passa 100% pelo treinador colorado. Um treinador que, por exemplo, tem insistido em coisas que não vem dando certo. Vamos colocar a dupla Thiago Maia e Bruno Henrique. Gente, eu entendo o torcedor meter pau no Bruno Henrique, dizer que ele não tá bem, que não tem fôlego, que não marca bem, mas sabe de quem é a culpa? De quem escala. Até porque o Roger deixou claro em entrevista recente que o Bruno Henrique pediu para não ser mais volante.
Ele quer ser meio-campista, um cara da armação. E olha, hoje pra reserva do Alan Patrick pra entrar no segundo tempo, pode entrar bem, tá? Porque o Bruno Henrique tem qualidade na saída de bola. O Bruno Henrique sabe encontrar espaços pra tocar uma bola pra pifar os caras. Só que hoje tá sendo sobrecarregado com a marcação, que não é a especialidade dele hoje. É um cara que já tem uma idade mais avançada e que não tem intensidade pra isso. Mas porra, se o jogador chegou pro treinador e pediu pra não atuar mais por ali porque não consegue entregar, e o treinador mantém o cara por ali, a culpa é dele. E aí tu pode me dizer, pô, mas peraí, a direção não contratou ninguém, agora que chegou o Alan Rodrigues, eu concordo contigo. Mas se o cara não tá rendendo e não tá dando certo, acha uma outra solução com o que tem aqui. Pior que tá, não vai ficar. Mas ele segue insistindo, dizendo que o Bruno Henrique apaga incêndio, sendo que o cara não tá satisfeito por ali. Outro que chegou e reclamou, o Tabata. O Tabata já pediu pra não jogar mais de ponta, que ele não se sente à vontade. O Roger segue colocando o cara como ponta quando ele entra. Sabe? São insistências em coisas que os jogadores estão pedindo. Olha, cara, eu não consigo, não tá dando certo. E o Roger tá insistindo. O coletivo não funciona. Então, peraí, vamos cobrar. Vamos cobrar, não é errado. Isso não quer dizer que tem que pedir pra demitir o Roger, que tem que acabar com o trabalho, que tem que destruir tudo, tá tudo errado. Não, mas dá pra cobrar de maneira forte sim e precisa ser cobrado. Eu não vou entrar nessa ladainha, nesse mimimi, nesse vitimismo de que tá tudo errado ao redor, mas que o treinador é intocável e não tem culpa. A direção tem culpa por não ter contratado quando deveria, teve tempo pra entregar jogadores pro Roger nessa parada do Mundial de Clubes e não fez, não supriu as carências, então a direção tem sim culpa, os jogadores têm sim culpa de não entregar também dentro de campo algo a mais, de correr mais, de buscar mais o jogo, da apatia muitas vezes, tem, porque a vontade dentro de campo aí não depende do treinador, depende do jogador que tá ali, mas o Roger também tem culpa pela desorganização, pela maneira que o Inter tá jogando mal coletivamente, e também pelas escolhas erradas que vem fazendo e vem insistindo. Mas agora eu quero saber a tua opinião nos comentários. Tu concorda comigo? Tu discorda? Se tu discorda de maneira educada, vamos trocar aquela ideia, debater, assim como eu conversei com vários colorados no estádio Beira-Rio. Aliás, muito obrigado pelo carinho de vocês, muito obrigado pelo pessoal que me para, diz que gosta do meu trabalho, que me acompanha. Eu fico muito honrado de verdade, fico muito feliz de verdade. E é sempre bom debater futebol de maneira educada, visões diferentes. Se tu discorda de mim, vamos trocar aquela ideia, vamos conversar, vamos agregar esse debate. Se tu concorda também, eu quero saber a tua opinião. E não fecha esse vídeo antes de te inscrever no canal, se tu não for inscrito. Ativa as notificações no sininho e também deixa teu like. E me segue nas outras redes sociais, tem conteúdos diários sobre o Inter e sobre o mundo da bola. Todos os links estão aqui na descrição. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!